Fala, seus mal-diagramados, os clichês mais irritantes da direita brasileira, nenhum me incomoda tanto como aquele que diz que se o agro não planta, a cidade não janta. Vocês já devem ter ouvido. Isso é falado geralmente por ex-donos de capitanias hereditárias que plantam soja para exportação e não pelo pequeno produtor focado em diversidade no campo. Ao lado dessa arrogância convicta de pessoas que ignoram que se a cidade não desenvolve tecnologia, eles estariam até hoje usando charrete com cavalo magro para arar a terra, surge aquele rançoso papo de que o agro brasileiro alimenta o mundo inteiro. O que não é bem verdade também, mas se você repetir uma mentira inúmeras vezes, muitos começam a acreditar ou pelo menos não contestam mais. Bolsonaro mesmo disse algo parecido na recente conferência da ONU. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome. Mas enquanto ele acenava para a turminha do agro lá de Nova York, reduzia no sigilo os investimentos para os programas alimentares do Brasil. Para 2023, a verba prevista no orçamento para esses programas chega a ser 97 menor que neste ano, só para você ter uma ideia do escândalo, tá? Para que esse cenário seja modificado, só existem dois caminhos: repasse de verba parlamentar ou por meio da discussão sobre a destinação orçamentária, o que acontece geralmente em dezembro. E adivinha só quem são os principais afetados por essa redução de repasse de grana federal? O pequeno produtor rural, é claro, e as comunidades tradicionais, como os quilombolas, que foram personagens das chacotas do mito desde aquela fatídica reunião no Clube Hebraica no Rio de Janeiro. Isso aqui é só reserva indígena, tá faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Com o encolhimento dos repasses, esses grupos que eu citei deixam de ter renda, de ampliar a integração de suas produções e também diminuem a oferta nutricional daquilo que eles consomem. Aí você, garoto da cidade, que assim como eu, só se deu conta que aquele bife na bandeja do Carrefour era um pedaço de animal morto quando tinha 23 anos, se pergunta, tá, mas o que é o Alimenta Brasil e por que ele é tão importante? Trata-se nada menos do que o principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. O Alimenta Brasil tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais. Por meio de dispensa de licitação, o poder público compra os alimentos produzidos por esses grupos e os destina a famílias em situação de insegurança alimentar, rede socioassistencial, escolas públicas, unidades de saúde, unidades de internação socioeducativas e também prisionais. E por que ele é tão importante assim? Eu vou dar um exemplo do que ele afeta. As famílias de agricultores em situação de insegurança alimentar grave enfrentam muitas vezes a condição da terra insuficiente para plantar e também de falta de acesso à água para produzir na época da estiagem. A possibilidade do apoio do governo federal é fundamental para contribuir na ampliação da diversificação produtiva e também no complemento de renda desses grupos. Isso significa que o primeiro impacto pode ser para quem depende indiretamente dessa verba, mas não se engane, uma hora a conta chega à nossa mesa também, já que a alimentação diária de parte dos brasileiros é sim dependente desse tipo de ação. Quem paga essa grana, vocês já devem saber, é o Ministério da Cidadania, o mesmo que, para tentar comprar os votos dos mais pobres, aumentou em 32% o orçamento da pasta para pagar o Auxílio Brasil. Nada contra o programa, que fique bem claro, tá? Mas vamos falar a real. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, na verdade, queriam dar
R$0 e deixar cada um se fuder como quisesse. Foi só depois que a oposição defendeu o pagamento de parcelas mensais para atender aqueles que perderam renda durante a pandemia que o presidente quis sequestrar a pauta e se passar por pai dos pobres. Para ter uma ideia em como esse corte impacta o Alimenta Brasil, aqui vão alguns dados esclarecedores. Em 2010, esse programa tinha orçamento de 622 milhões no último ano do governo Lula. Sabe quanto receberá em 2023? 2 milhões e 600 mil, o mesmo valor que o meu vizinho está pedindo numa casa velha com lajota marrom e muro cheio de caco de garrafa de suquita aqui no nosso bairro. Por outro lado, Jair reforça em entrevistas por aí que em nosso país não há fome e diz durante o programa eleitoral que o Alimenta Brasil continuará sendo prioridade no seu segundo mandato. Só se for prioridade para manter a Câmara como um enorme balcão de negócios que sustenta o governo capenga dele. Gente passa mal? Sim, passa mal no Brasil. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior. Tem gente que passa mal? Tem gente que passa mal, sim. Pessoal, fome no Brasil. Fome pra valer. Não existe da forma como é falado. Se eu falar pra você, não tem fome no Brasil, como tem gente da imprensa me assistindo aqui, amanhã o pessoal esculacha comigo na imprensa. Mas eles não sabem a realidade, né? Se existe gente faminta no Brasil ou não. O que a gente pode dizer? Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para isso. Não existe. Eu falando isso, eu estou perdendo votos. Tá? Mas a verdade você não pode deixar ele dizer. E bom, se não havia fome aqui no nosso país, vamos reconhecer que o governo fez um grande esforço para mudar essa situação. Além da intenção de matar o povo de fome, há também um projeto para acelerar as mortes por sede. Sem uma pandemia no horizonte que garanta 700 mil novas mortes e refresque um pouco a Previdência, o orçamento de 2023 para o programa Acesso à Água foi de 62 milhões para 2 milhões, redução de nada menos que 96%. Esse programa também é voltado para a produção de alimentos, assim como para o consumo em regiões como o semiárido e o norte do país, em que a água é até abundante, mas muitas vezes totalmente contaminada. Hoje, só 27% dos produtores rurais mais pobres têm acesso à água. O resto ainda vive como no livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, em pleno ano de 2022, era da tecnologia e da Copa do Mundo. E pode piorar, sempre pode. Essas medidas, além de cruéis, são verdadeiras bombas relógio para o próximo governo, que vai precisar ter muito jogo de cintura, habilidade e, por que não, velocidade para reverter um estrago de um governo que tem como única habilidade conduzir esse país para um estado de convulsão social irreversível e permanente. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, são presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sigam a gente lá e não se esqueçam, também temos o nosso curso que está disponível no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que não existia mais uma forma de continuar destruindo os programas sociais aqui no Brasil antes do dia 1º de janeiro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.